E vem conferir a crítica do filme De Volta à Ação. E chegou na Netflix na última sexta-feira o filme De Volta à Ação. E esse foi um filme que chamou minha atenção não por causa da história ou por causa do trailer de como ele foi divulgado. Eu fiquei curioso pelo filme e pelo que aconteceu nos bastidores dele. Porque pra quem não sabe, esse filme é protagonizado pelo Jamie Foxx e pela Cameron Diaz. A Cameron Diaz eu fiquei curioso de por que ela resolveu voltar à carreira. Porque pra quem não sabe, há alguns anos atrás, a Cameron Diaz anunciou que ela iria se aposentar de atuar. E se ela voltou a querer fazer um filme, eu imaginei que ela deve ter visto alguma qualidade nele. Aparentemente não, ela só resolveu voltar mesmo. Mas principalmente por causa do Jamie Foxx. Pra quem não sabe, o Jamie Foxx, ele estava gravando esse filme De Volta à Ação, até que ele teve um problema sério de saúde. Ele teve um mal súbito, que fez com que ele acordasse no hospital e ficasse 4 meses em coma, até que finalmente ele acordou, voltou a gravar e esse filme lançou. Tanto que você pode ver que se você procurar bastidores, procurar mais sobre a produção, você vai ver que o planejamento não era o filme lançar em 2025, e sim em 2024. Então esses dois fatores, esses dois atores de volta, me gerou curiosidade. Por que eu falei que só eles geram minha curiosidade? Porque a história é a mais genérica e clichê do mundo. Pra quem não sabe, clichê não quer dizer ruim, porque hoje em dia quando se fala clichê, muita gente considera que isso já quer dizer que o filme é ruim. Não é nada disso. O clichê é algo que ele é tão recorrente no cinema que ele se torna repetitivo, mas não quer dizer que ele é ruim. Se for bem utilizado, se for bem feito, pode funcionar hoje em dia da mesma forma como sempre funcionou. É o mesmo conceito de regravação, refilmagem, na verdade. Quando mencionam alguma notícia, o filme foi refilmado, muita gente já considera que o filme quer dizer que ele deu errado, que ele tá ruim. Não, refilmagens acontecem. Então é esses dois conceitos. Mas esse filme ele é realmente genérico na sua história, realmente clichê. Porque são dois dos melhores agentes da sua empresa de espionagem e a partir daí eles resolvem sair dessa vida. Então eles ficam escondidos por vários anos e algo misterioso faz eles voltarem de volta à ação, como é o próprio nome do filme. Então o nome do filme é bem genérico. Muita gente diria que esse é aquele filme estilo Sessão da Tarde, que você assiste despretensiosamente. E pra mim não tem problema a história ser clichê. Você sabe pra onde a história vai, sabe onde vai ter suas viradas, você sabe exatamente o que vai acontecer. E isso não é problema pra mim. Isso não faz a história ser ruim. A história em si, ela segue um padrão. Como você vai utilizar essa história, aí é que é o problema do filme. Envolvendo sequências de ação, personagens e também desenvolvimento desses personagens. Pra mim, o filme erra em quase tudo que tenta fazer. A sorte é que a história é tão clichê, ela é tão boba em tudo que ela tenta fazer, que você até consegue aceitar algumas coisas e não vira o pior filme do mundo, mas o filme realmente é ruim. Começando com os personagens, porque se a história é clichê, o que vai te vender ou não, o que vai fazer você querer gostar do filme ou não, são os personagens. Se criar uma ligação com os personagens, com a família, com toda certeza o filme vai funcionar pra você. Por mais que a ação não seja da melhor do mundo, por pior que seja alguns desenvolvimentos de personagem, você gosta da família, você gosta das crianças e dos pais, você realmente vai querer acompanhar aquela história e vai querer seguir com eles. Se você não gosta, a história fica mais difícil pra você. Pra mim a história não funciona, porque os filhos são insuportáveis. A gente sabe o clichê daquelas crianças que não ligam pros pais, aí ao longo do filme vai vendo reconhecimento neles, e no fim vira uma grande família feliz. Você sabe como a história vai seguir, mas os personagens são muito chatos, são muito mal escritos. Eu acho que o roteiro não dá tempo suficiente pra gente entender o lado deles. Porque os filhos serem realmente difíceis, principalmente por serem adolescentes, faz sentido nesse tipo de roteiro. Mas tem que dar mais história pra gente gostar deles. A gente tem que entender por que aquela menina ela faz isso com os pais, por que aquele menino é tão excluído, por que isso acontece. Você desenvolve isso, a gente entender um pouco lá dos filhos e dos pais. Mas aqui não é isso que acontece. Deixam eles de lado e só aparecem crianças mimadas e insuportáveis. E quando vai entrando cada vez mais na ação, mais as crianças vão saindo de tela e mais os pais vão ganhando espaço. E isso tudo bem. O problema é que cada vez mais você não cria ligação com eles. Tanto que vai ter, obviamente, o rapto dos filhos, e isso é óbvio no filme, em algum momento isso iria acontecer, você não precisa assistir muito filme para saber disso, e você não sente nada porque você não liga para as crianças, não sente aquele medo, aquele desafio de que vai acontecer. E os pais, que é o vivido pelo Jamie Foxx e pela Cameron Diaz, também tem um problema. Eles em si têm bons diálogos. Eles em si até conseguem ter alguns bons momentos, mas não tem a melhor química do mundo. Eles não têm aquela química que você sente o tempo todo. Eles têm alguns momentos de comédia, é legal ver alguns momentos de relacionamento deles, mas eu não senti aquela química toda pra torcer por eles também.
Até alguns momentos, até a relação deles com os filhos não ficou tão natural como poderia ser. Então esse é o primeiro problema do filme pra mim. Ele é um filme onde os personagens não funcionam tão bem. Sorte que o Jamie Foxx é muito carismático. E a Cameron Diaz também, apesar de ser a melhor atriz do mundo, ela também tem seu carisma. E isso vai carregando filmes. Eu gostei de querer acompanhar por causa deles. Tem boas tiradas, tem bons momentos. Não tem a melhor química do mundo dos dois, mas individualmente os personagens até acabam funcionando de certa forma. Por mais clichê que eles sejam. Então isso acabou até salvando um pouco o filme em certo ponto. A história que não é a pior do mundo, apesar de ter os policiais mais burros que eu já vi, brincadeira, modo de falar, todo filme assim normalmente tem policiais que são muito burros, e aqui isso repete. Os policiais realmente tomam atitudes que você pensa, como eles são a parte que vai ser a segurança de uma cidade tendo isso. O roteiro o roteiro acaba caindo em conveniências de roteiro e facilitações que o roteiro poderia ser mais inteligente em sair, mas realmente são alguns clichês que a gente aceita do gênero. Mas então, o roteiro ele é ok, funcional em certo ponto, com pontos muito baixos, com momentos que você sabe para onde ele vai, e conveniências que incomodam. Os personagens da Jamie Foxx e da Cameron Diaz funcionam individualmente, mas juntos não funcionam, os filhos não funcionam, mas tem um fator que poderia ainda ajudar o filme. É um filme de ação. Se a ação funcionar, o filme ainda pode trazer coisas boas, pode gerar um entretenimento, e não é isso que funciona. A ação não é boa, a ação é bem ruim na verdade. Tem momentos até inteligentes de usar uma lança-chama numa gasolina, num posto de gasolina, a Cameron Diaz usar um pouco da sua parte mais física. Mas quando você pensa, é aquela ação que já ficou datada antes do filme estrear. É aquela ação que hoje em dia não funciona. No momento que a gente está assistindo filmes de ação, a gente vê a evolução dos filmes de ação, considerando como os dublês agora viraram diretores, a gente tem um padrão mais alto de ação. Essa ação nos anos de 2010, com esse filme que fosse uma locadora, seria aceitável. Hoje em dia, não é. Hoje em dia ela é só uma ação datada antes de lançar. Você vê que é o dublê que está fazendo a sequência de ação, e mais do que isso, tem muitos cortes. E esses cortes acabam perdendo ação, perdendo impacto, perdendo tudo que pode ter. E toda a sequência de ação que era para ser as grandes sequências de ação não funciona. A única que funciona é uma que envolve um carro que nem é tão emocionante assim, até porque ela termina com um CGI bizarro. E no final do filme eu já estava completamente só torcendo pro filme acabar. Porque os personagens não me interessavam, a ação não funcionava de forma nenhuma, e eu sabia para onde o filme ia, eu sabia exatamente como ele ia terminar. Sabendo tudo isso, o final foi chato. É aquele final que você não se importa. Não se importa com a história, não se importa com a ação, nem com os personagens. No fim, esse filme, ele tem pontos positivos, mas ele é inegavelmente ruim. Concluindo, De Volta à Ação é aquele filme que a história pode ser clichê, mas ela pode ser um clichê criativo, que é um clichê que a gente já viu milhares de filmes com a mesma premissa, feitas de forma muito melhor. Com os filhos, que são personagens que não funcionam, e os pais que não têm química, mesmo que funcionam individualmente, o filme acaba tendo uma comédia que não é a melhor do mundo e tem uma ação que não funciona. É aquele filme que, na minha opinião, nem vale gastar seu tempo. E não vale gastar seu tempo porque tem tantos filmes que são iguais a esse que eu posso garantir que você vai encontrar coisa melhor. E por isso que eu fecho o filme De Volta à Ação com uma nota 3 de 10. Curte ou fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que achou do filme De Volta à Ação? Gostou ou não? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.